Muito feliz por você estar aqui. Já aproveita, se inscreve no canal, ative as notificações e toda semana vai ter a continuidade da nossa série Propósitos e vamos ter também outras mensagens como músicas, clipes. Então já aproveita, se inscreve no canal, tem muitas mensagens legais aqui. Estão todas aqui no nosso canal, nas nossas playlists, então fica à vontade e assim vocês vai estar ajudando a gente a crescer aqui nessa plataforma. E vamos para o nosso segundo personagem, segunda parte da nossa série Propósitos. E o segundo personagem é José. Toda vez que eu li a história de José, eu nunca consegui compreender o propósito por detrás de toda a história. E eu comecei a ler mais sobre a história, capítulo por capítulo, até entender qual era o propósito de José. Ter ido para uma terra desconhecida, que não era a sua vontade. Para vocês entenderem, José começou a ter um sonho aos 17 anos. E esse sonho ele compartilhou com seus irmãos, com a sua família, com seu pai. E isso começou a incomodar quem? Seus irmãos. Ao ponto dos irmãos ficarem com desejo de matá-lo. Olha só. Triste porque era a família, né? Eu não sei a forma que José falava com esses irmãos, quem sabe com soberba ou não soberba, mas isso causou algo ruim no coração daqueles irmãos. Ao ponto daqueles irmãos querendo dar um sumiço na vida de José. Mas aí eles conversando, não, vamos vender ele como escravo. Jogam ele num poço. E ali vai passando uma caravana rumo ao Egito. E assim José é vendido como escravo. Olha a trajetória de José. De filho, bastardo, foi lançado num poço, virou escravo. E agora ele chega no Egito, no palácio. Só que as pessoas começam a perceber que José era diferente. E isso é muito bonito, porque você vê no relato que as pessoas viam que José era diferente. E por ser diferente, ele começa a ganhar o quê? A admiração de todas as pessoas ao seu redor. Ele era um rapaz bonito, de boa aparência. Isso também chamava atenção. Escravo, vendido para o Egito. Agora José começa a ganhar confiança do rei, de todas as pessoas que estão ali. Só que nesse momento vem a primeira tentação de José. Ele é tentado pela mulher. Ele começa a se afastar. Ele fala que não, por causa do Deus que ele acreditava, do respeito com seu rei. Mas infelizmente aquela mulher faz a cabeça do seu marido. E José agora é lançado na prisão. Mas mais uma vez, por causa do seu testemunho, da sua forma de falar, da presença de Deus na sua vida, José ganha confiança, mesmo dentro da cadeia, mesmo preso. Olha só, de filho, bastardo, jogado num poço, escravo, caseiro, perde a confiança por causa de uma mentira, é lançado na cadeia. E agora, por ganhar confiança de novo, o rei tem um sonho, e por causa desse sonho, José tem a oportunidade mais uma vez. Agora, de preso, virar intérprete. E agora começa a interpretar os sonhos. Ganha mais uma vez a confiança do rei. Volta para perto do rei. E o rei agora, com total confiança, e vê que aquele homem era um homem de Deus. Ele torna José o governador do Egito. De escravo para governador. Olha o que Deus pode fazer na vida de todo aquele, lembra do que eu falei? Que aceita o seu chamado, que tem um relacionamento com Deus e desse relacionamento cria intimidade com Deus. José, eu tenho certeza que era um jovem que tinha compreendido quem era, estava compreendendo os seus propósitos. Mesmo em meio a tanta luta, tanta dor, José não se desviou da presença de Deus. Porque ele sabia o seu chamado, de onde tinha vindo e onde estava. E onde ele queria chegar. José usou seus dons, talentos para alcançar aquelas pessoas, para testemunhar de Deus, e é isso que Deus quer fazer através da minha e da sua vida. Mas o propósito final de José ainda não está aqui.
Porque Deus sabia tudo o que iria acontecer. José não sabia, sua família não sabia, não interpretava aquele sonho de José. Mas todo aquele sonho tinha um propósito no final. Deus pode transformar maldição em bênção. E foi isso que Deus fez na vida de José, e é isso que Deus quer fazer na minha e na sua vida. José agora, como governador, tem oportunidade de, como intérprete, revelar ao rei o que iria acontecer. Então eles se preparam, colheita, ajuntam mantimentos, porque eles sabiam que toda a terra iria precisar, porque senão, sabe o que iria acontecer com o mundo? As pessoas iriam morrer de fome, de escassez. Deus sempre vai intervir na história desse mundo, mesmo quando pareça que está o caos. E quando parecer, no meu tempo, na sua geração, que esse mundo está chegando no fim, Deus vai intervir e Jesus vai voltar. E amém por isso. E foi assim também na história de José, da sua família e de todas aquelas pessoas que ouviram falar do nosso Deus. Ô Dak, mas qual foi o maior propósito através disso? Foi a salvação de vidas. Os irmãos de José têm que ir até o Egito, porque lá era o único lugar que tinha comida. E vocês conhecem a história. José aproveita aquele momento para acordar os seus irmãos, para fazerem eles entender o que eles tinham feito. Quem sabe José usou um pouquinho do seu orgulho também, fazendo os irmãos irem e voltando até o pai e o irmão. Imagina a angústia também desses irmãos. Mas aí José não se contém, a emoção, a lágrima, chega. Manda retirar todos os servos, aqueles que estavam ao seu redor, deixa só os seus irmãos ali na sala. Imagina que momento bonito. Eu sou irmão de vocês. Eu perdoo vocês por tudo que vocês fizeram comigo. Onde está o nosso pai? Imagina a saudade de José, do seu pai, de revê-lo, do seu irmão mais novo e de todos os seus irmãos. A perdão, a reconciliação. Eu vi uma frase muito bonita que diz assim: Deus quer trabalhar em você, porque a partir daí Ele vai trabalhar em você para que outras pessoas sejam salvas. Deus está trabalhando em mim e você, porque sabe que através disso, desse trabalho, Ele vai alcançar outras pessoas. Então deixe Deus concretizar. Quem sabe você tem um sonho de ser um grande músico. Eu não sei o que você tem um sonho. Eu tenho um sonho de crescer na carreira artística, musical. Mas eu sou muito feliz com tudo que Deus tem me abençoado. Todas as pessoas que já me ajudaram e estão me ajudando, que estão comigo desde o início. Só Deus sabe do nosso esforço. Só Deus sabe do nosso esforço, da nossa dedicação. Ao longo aí de mais de 5 anos. Com as redes sociais, com mídia, com o YouTube. E Deus sabe o quanto isso já ajudou jovens. Quantas mensagens eu já recebi por causa de um vídeo, de uma música. Então Deus está trabalhando no DAC, para através desse trabalho Ele consiga trabalhar na vida de outras pessoas. E amém por isso. E o propósito final da vida de José, do sonho de José, da sua trajetória de escravo, até virar um governador, é essa aqui. Leia comigo Gênesis capítulo 45 e o final do verso 5. Ele dando uma resposta para os seus irmãos. Eu vou ler a partir do verso 5, olha só. Agora não fiquem tristes, nem aborrecidos com vocês mesmos por terem me vendido a fim de ser trazido para cá. Ele estava dando uma resposta para os irmãos. Calma, não fiquem tristes. Não precisa ficar aborrecido com vocês mesmos. Se perdoem. Porque hoje eu entendi o meu propósito de vida. E eu quero que vocês compreendam. E aqui está o propósito de tudo isso. Olha só. Foi para salvar vidas que Deus me enviou à frente de vocês. Quando eu li isso aqui, isso mexeu demais comigo. Porque isso é propósito. Lembra que eu falei? Deus quer usar a sua vida para abençoar outras vidas. Todo propósito tem a ver com salvação de pessoas. Só que no caso de José, Deus queria salvar a vida de José para salvar o mundo inteiro, amigo. José, se você olhar, ele pode ser comparado com o ato de Jesus ao vir aqui morrer numa cruz por mim e por você para salvar uma humanidade perdida. Naquele tempo, José teve oportunidade através de, como governador, da sua interpretação de ajudar a salvar o mundo da fome. Já parou para pensar nisso?
o mundo poderia perecer por causa da fome. Imagina a tragédia que não iria ser. E José compreendeu o seu chamado e o seu propósito. Você já entendeu o seu propósito e o seu chamado? Eu espero que através dessas mensagens você entenda que Deus tem um propósito para a sua casa, para a sua vida e para a sua família. Eu estava essa semana que passou no meu trabalho e 2 jovens me procuraram. Eles gostam muito de música. Músicos, tocam violão. Só que eu percebo que muitas vezes a gente tem um dom de tocar, de cantar, mas a gente fica deixando aqueles dons para trás. E eu li uma frase essa semana que fala assim: quando a gente tem 10 mil horas fazendo algo que a gente goste, a gente se torna muito bom naquilo. E a gente vai alcançar muitas outras pessoas. E eu falei para eles, a gente precisa gastar mais tempo com o nosso instrumento. A gente precisa se dedicar mais. Você pode tocar numa banda. Você pode ganhar dinheiro através dos seus recursos, da sua música. E essa jovem me mandou mensagem e falou: Dak, escuta essa música aí. Essa jovem estava na igreja e Deus deu a letra de uma música prontinha para ela. E ela me mandou a música e falou: é um presente para você. E eu falei: já que é um presente, a gente vai gravar junto. Para pensar o potencial que nós temos de ser compositor, de ser músico. Quem sabe essa jovem estava há anos ali, com aquele dom ali, e não queria colocar para fora. Mas através de uma conversa, ela pode compreender que ela pode usar esses recursos para ajudar outras pessoas. E ela me deu a letra de uma música, eu escutei a música ficou muito bonita. E aí no mesmo dia, um outro jovem me procurou, e aí conversando, ele falou: Dak, naquele dia que você estava com o violão aqui, tocando com o Dr. Manuel, eu fiquei pensando, nossa, eu tinha um violão em casa. Eu vi meu pai tocando, mas eu não entendi o porquê. Sofri com depressão, com ansiedade, a separação dos meus pais, e tudo aquilo me machucou tanto, eu não consegui entender o propósito de vida. Mas quando eu vi você tocando e cantando com o Dr. Manuel, eu fiquei pensando, eu estou perdendo meu tempo. Eu tenho um violão em casa e eu não tenho feito nada. E quando você me chamou para tocar também junto com você, aquilo dali começou a dar sentido. E eu, Dak, sabe o que eu vou fazer? Eu estou fazendo alguns cursos, eu já estou com um projeto de trabalhar como oficineiro na Monte Azul. Então, se eu fizer esse curso, passar na prova, eu vou trabalhar dentro da área que eu mais amo, que é música. Eu vou ensinar pessoas que saíram das ruas, a aprender a tocar e até mesmo a cantar. Para pensar, 2 jovens com dons e talentos e muitas vezes estava guardado. E muitas vezes está acontecendo com você. Quem sabe você tem um dom de tocar um instrumento. Quem sabe você tem um dom de cantar, de ser um artista, de pintura. Quem sabe você tem outros dons aí e está tudo guardado. E dons e talentos têm a ver com o propósito de vida. Dons e talentos têm a ver com relacionamento com Jesus. Dons e talentos têm a ver com sentido para mim e para você. Quando eu entendi o que a música pode fazer, eu não quero nunca mais parar de fazer isso. Eu trabalho na área de enfermagem, mas se você me perguntasse para mim, o que é que você gosta mais, de estar na enfermagem ou viver de música? Eu poderia dizer para você fácil, que eu queria viver de música. Acordar pensando em música, dormir pensando em música. Porque música é a coisa que eu mais amo na vida. Cantar, tocar, ministrar, ajudar os outros a conhecer o Evangelho por meio da música. E quantos jovens estão aí, com dons e talentos enferrujados, parados no tempo, e não estão vivendo o seu propósito aqui nessa terra? Ei, acorda, desperta. Deus tem o melhor para mim e para você. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, nos desperta, Pai, assim como o Senhor despertou José. José precisou cair no buraco para ele entender o seu propósito e o seu chamado. De escravo a governador. Quantas lutas esse jovem passou. Quem sabe muitas incertezas. Mas, Pai, ele nunca se afastou de Ti por causa do seu relacionamento. Por favor, Pai, nos ajude a ser como José. Que a nossa fé cresça mais. Que a gente possa perseverar e seja jovens, motivados, destemidos, usando os nossos dons, recursos, talentos, abreviando a Tua vinda e a Tua volta. Nos capacite e que juntos possamos encontrar os nossos propósitos de vidas. É o que eu te peço e agradeço em Teu nome. Amém. Obrigado por você ter ficado até aqui. Assista mais vídeos em nosso canal e até o próximo episódio da série Propósito. Tamo junto. Um abraço.